Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mesmo assentados, nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Tiago 1, de 1 a 12. Estamos usando a Nova Versão Internacional e acompanhe a leitura, vai estar passando aqui. Vamos estar fazendo, e vamos fazer essa leitura agora em casa também, você que está nos acompanhando, ou aonde pode acessar. Eu lerei um versículo, as irmãs e irmãos lerão o versículo seguinte, mesmo em casa faça essa leitura também, em voz alta, é bom. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Motivo de grande alegria o fato de passarem. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte às vezes coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Obrigado, Pai querido, porque tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor sempre nos fala, tem já nos falado neste culto, através das canções, de todas as outras ministrações, e sei que continua a nos falar, abre os nossos ouvidos, a nossa alma, o nosso espírito, para entendermos e estarmos bem atentos, pedindo e pedimos que o teu Espírito nos dê forças para colocarmos em prática os teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. Esse livro chamado Carta de Tiago, e Deus inspirou tudo, e tudo é inspirado para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é útil para nos repreender, para nos ensinar, para nos corrigir. A Bíblia apenas não chama a atenção, mas ela aponta o conserto e o caminho do conserto. A Bíblia dá instrução. Ela usou, e Deus usou, diferentes pessoas. As pessoas que foram usadas para produzir aquilo que chamamos da segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, foram pessoas que andaram próximas a Jesus Cristo, ou foram ligadas a pessoas que andaram próximas de Jesus Cristo, os apóstolos. Tiago, esse Tiago aqui, provavelmente não é Tiago o apóstolo, Tiago o filho de Zebedeu, que era irmão de Pedro, que aparece, porque Tiago era um nome comum. Nós temos também um outro Tiago, que era o filho de Alfeu. E muitos chamam ele de Judas também, é o Judas Tadeu. E Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esse livro, essa carta, não poderia ter sido escrita pelo Tiago, o apóstolo, o irmão de João, pois ele morre. É o primeiro apóstolo a ser morto, a ser martirizado, uns 10 anos depois da subida de Jesus aos céus. Lá pelo ano 44, ele é decapitado. A Bíblia diz isso. Ele teve a cabeça dele decepada, uma morte para a época suave, porque as outras mortes foram muito mais sofridas, foram torturas. Foi o primeiro apóstolo que a Bíblia descreve que teria morrido. E este
esta carta, por tudo que a gente estuda e vê, ela foi lá perto do ano 50 que Deus levanta o outro Tiago para escrevê-la. Também, o outro não é assim alguém que é tão citado. Mas Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus, ele é chamado assim, o irmão de Jesus ou irmão do Senhor. Este foi líder na igreja. No início, os irmãos de Cristo não acreditavam nele como Messias. Viam ele fazendo as coisas, mas ficavam de longe. Jesus foi o filho mais velho. Apenas ele veio da parte de Maria. Nós sabemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo. E Maria era virgem até que ele nasceu. Mas a Bíblia diz com muita clareza, Maria foi virgem até o seu nascimento. Porque uma mulher ter filhos não é desonra, é bênção. A maternidade é bênção. E Maria, de forma alguma, foi desonrada por ter tido outros filhos. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, mais de uma vez. E esse é chamado de irmão do Senhor. É interessante que mesmo um homem que não era cristão, que escreve um livro de história dos judeus, chamado Flávio Joséfo, ele cita a morte deste Tiago, e ele fala, Tiago era irmão de Jesus. Flávio Joséfo escreveu isto lá pelos anos 80, no final do primeiro século, isso era conhecido. Esse Tiago foi reconhecido como líder na igreja, o apóstolo Paulo o cita, ele provavelmente, após os primeiros cristãos terem sofrido aquela primeira perseguição após a morte de Estevão, é quem assume a liderança da igreja. Paulo o reconhece como coluna daquela igreja. Os outros apóstolos se espalham, vão pregar o evangelho em outros lugares, e Tiago fica com os cristãos judeus, que tinham se convertido. E a gente percebe que esta carta é escrita principalmente para cristãos que são de origem judaica. Ele fala da lei, ele fala de várias coisas, ele fala, e a carta é escrita às 12 tribos de Israel que estão dispersas, ela é direcionada a eles. E a palavra diáspora aqui é dispersão. Por quê? Porque os primeiros cristãos, quando são perseguidos, eles são na sua maioria judeus e eles se espalham pelo mundo da época em redor do Mediterrâneo. E estas pessoas estavam passando por vários problemas, passando por duras provações, estavam sendo tentados, alguns estavam caindo, se afastando da fé, deixando o evangelho. E por isso, ele quer lembrar a todos eles a necessidade de estarem firmes. Também já estava surgindo na igreja, porque vieram ricos e pobres, e alguns estavam sendo humilhados pelos ricos. Mas mesmo na cidade de Jerusalém, havia uma categoria de pessoas muito, muito ricas, e estas pessoas eram ligadas à liderança do templo. Não eram cristãos e foram justamente do Sinédrio, aquele grupo que promoveu a morte de Jesus, os saduceus e fariseus. Eles lideraram, eles pediram a morte de Jesus. Não foi o povo judeu que pediu, Jesus era judeu, mas foram os líderes que se sentiram ameaçados pela popularidade de Jesus e continuaram a perseguir os cristãos. Esses vão matar Tiago depois. E quando Flávio Joséfo escreve acerca de Tiago, ele diz que foi uma injustiça a morte de Tiago, porque Tiago era, mesmo entre os não cristãos, considerado um homem de excelente exemplo e considerado um mestre, pela sua sabedoria e o seu conhecimento do Velho Testamento, da palavra de Deus. Esse homem, ele, irmão do Senhor, quando escreve, ele também está começando a ver crentes que estavam vivendo de forma mundana, que não estavam conseguindo dominar a língua e que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Divisão dentro dos próprios cristãos, dentro da igreja cristã. E ele começa justamente falando das provações, das tribulações que fazem parte da vida de todos, inclusive da vida dos cristãos. Esses versículos primeiros aqui diz assim: meus irmãos, versículo 2, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações,
sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que não lhes falte nada. Provação. Uma maneira que eu tenho visto alguns falarem sobre provação, porque a palavra que aqui é traduzida como provação é a mesma palavra que a partir do versículo 13 vai ser traduzida como tentação. É a mesma. Mas ela é usada de sentidos diferentes. Na língua grega é a mesma palavra. Só que aqui, essa palavra, poderíamos dizer que ela é um teste. É como o professor. Uma professora que estava passando por uma grande luta e dificuldade, ela estava sendo perseguida, acusada de estar lá nos Estados Unidos, num estado onde era proibido aos professores mencionar o nome de Deus nas aulas, e mesmo no ambiente da escola, falar alguma coisa de Jesus ou de fé. Essa professora foi acusada de estar fazendo proselitismo religioso, falando de religião no ambiente escolar. Ela falou, mas eu nunca farei disso na sala de aula. Se bem que uma aluna fez uma pergunta para ela e ela respondeu, dando uma informação histórica, mas ela teve que mencionar o nome de Jesus. E a aluna já fez isso pensando em prejudicar aquela professora, porque não gostava pelo fato dela ser cristã. E ela tinha ajudado uma amiga dessa aluna, que fez a intriga, ajudando a amiga dela num aconselhamento que ela fez na cantina da escola. E ela foi então acusada, foi até para um julgamento, porque na verdade ela teria sua licença de lecionar cassada naquele estado dos Estados Unidos. Ela não poderia lecionar mais ali, porque ela estava desrespeitando aquilo que chamam de Estado laico. Lá nos Estados Unidos isso existe também. E esta mulher, passando por essas provações, orando a Deus, o julgamento começou e ela estava tendo dificuldades. E um dia ela está no quarto dela chorando e o seu avô, ela morava com seu avô, seu pai era falecido, uma mulher lutadora. O avô entra, um cristão também, olha para ela, passa a mão no cabelo dela e ela fala: por que Deus está calado? Eu estou sofrendo tanto, eu estou pedindo tanto e Deus está calado. E aquele senhor, um homem simples, mas muito sábio, falou assim: você é professor e não entende isso? Ela falou: o que tem Deus calado com eu, professora? Ela falou: você não dá prova para os seus alunos? Dou. E quando você dá prova, você sai da sala de aula? Não. E você fica conversando com seus alunos na hora da prova? Não. E se o aluno faz uma pergunta, você responde na hora? Não. Deus é o nosso grande mestre. Ele está dando um teste para você. E você também dá teste para os seus alunos. Só que na hora do teste, ele está do seu lado, porque ele não sai da sala de aula. Só que ele não pode lhe responder naquela hora. E se ele está dando esse teste para você, é porque ele sabe que você tem condições de passar. E mais tarde, se você errar, ele vai te dar as respostas. E vai te explicar as dúvidas que você tiver. Mas na hora do teste, o mestre fica em silêncio. É assim que acontece. Agora nós temos motivos de grande alegria quando passamos por muitos testes e Deus permite. Por quê? Se Ele está testando eu e você que está em casa também, está se sentindo testado por Deus, as provações, parece que em determinados momentos elas são maiores, é porque Ele sabe que você tem capacidade de passar nisso. Se o que você está passando não é fruto de um erro seu, e talvez você mesmo se examinando, a gente tem que se examinar, porque às vezes nós podemos estar colhendo o fruto de algum erro. Mas se não é, e se você está se sentindo injustiçado por Deus, não faça isso. Agradeça a Ele. Muito obrigado, Senhor, por esta aprovação. Muito obrigado porque o Senhor me considera digno de passar por este teste. Muito obrigado porque eu sei que isso vai me fazer crescer.
A gente tem que ser testado para superar, para ser aprovado. Então a palavra aprovação aqui, na verdade, é a aprovação. Quando você passa no teste. E se Deus está testando a sua fé, é porque Ele sabe que você tem condições de ser aprovado. Ele só dá para nós aquilo que podemos suportar. Neste sentido, é que o texto nos fala. Sim, através da aprovação da fé, isso vai fazer produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Ouvi uma vez um homem dizer assim, quando a gente estava passando, eu estava com um grupo passando por uma dificuldade num determinado lugar, estava viajando com um grupo, e ele falou, ele era o líder do grupo lá, ele estava como guia nosso, ele disse, não se preocupem, no fim dá tudo certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Eu só pensei comigo, falta uma coisa. No fim, com Jesus, está tudo certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. A aprovação, o teste tem que ter uma ação completa para você sair forte, perseverando. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, diz o versículo 5, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ao invés de pedir para Deus te tirar da aprovação, é claro que tem horas que a gente reclama, né? Pode gritar e pode reclamar. Na hora certa, Ele vai aliviar. Mas, se não, Ele vai deixar. Gritar faz bem. Desenvolve os pulmões. Uma vez, um primo meu estava chorando muito, e o outro irritou, e a mãe, eu estava perto, sim, eu vi a briga dos dois, eles eram menores que eu, e o outro que irritou, e que estava irritando, a mãe deu uma bronca nele, a mãe fazendo outras coisas, a minha tia, aí ele virou e falou, não mãe, eu li, é bom ele chorar. O que é isso? É bom ele chorar? Porque eu li que quem chora desentope os canais de lágrimas. Então é importante, tem que chorar, eu estou ajudando ele. Então às vezes é bom a gente chorar também, até nisso, né? O choro da alma desentope alguns canais lacrimais da alma. Agora, eu tenho que saber, nessa certeza, que eu tenho que perseverar, e essa perseverança, o suportar, e pela aprovação eu vou ganhando musculatura, para ir cada vez ficando mais forte. E mais do que pedir para que a aprovação passe, eu tenho que pedir sabedoria para aproveitar tudo o que aquilo me proporciona. Deus me dê sabedoria. Uma vez eu vi um menininho dizendo assim, eu não peço força porque senão eu mato. Mas eu peço sabedoria, paciência. Peça sabedoria ao Senhor. Sabedoria para você saber como lidar com o problema, mas principalmente para você aproveitar todas as lições que essa aprovação, que essa luta tem para lidar. E Deus tem para lidar através disso. E se você gritar demais, você não vai conseguir aproveitar bem tudo isso. Em tudo dai graças, não por tudo, mas em tudo. Isso acalma. No mundo tereis tribulações. Jesus fez esta grande promessa para os seus discípulos quando estava quase para ser crucificado. Essa foi a grande promessa. Ele não prometeu que nós não sofreríamos nada. Nunca Jesus falou, pare de sofrer. Mas Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele está conosco. O professor não sai da sala de aula. Deus não sai de perto de você, não importa qual seja a circunstância. Lá no hospital, lá no momento que você se sente injustiçado no serviço, lá no momento em que você descobre que estão acabando com o seu nome nas redes sociais. Ele não sai da sala de aula. Ele está com você. Ele está com você. Talvez em silêncio, porque Ele sabe que você pode resistir e Ele tem coisas para te ensinar. Aproveite. Nós temos que aprender que somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui. E sabemos que as provações não duram a vida inteira.
Enquanto o povo saiu do Egito, quando o povo sai, tem a grande vitória que atravessa o Mar Vermelho, que bênção, eles dançam, eles pulam, fazem canções, e aí Deus os manda ir para o deserto. E eles ficam 3 dias e passam sede e fome. Agora, por que Deus mandou eles para o deserto? Para protegê-los. Havia outro caminho. Saindo do Egito, eles tinham esquerda ou direita. Se eles fossem para a esquerda, eles iam pegar uma estrada maravilhosa, eles iam passar do lado do mar Mediterrâneo, tinha praia, eles podiam ir para a praia, talvez água de coco, não sei se tinha, lá não tem, que lá não tem palmeira, lá tem, na verdade, tamareira, mas eles teriam acesso a coisas doces, agradáveis também. Mas sabe o que eles iam encontrar lá? No caminho real, que era chamado o caminho do lado do mar, eles iam encontrar povos poderosíssimos, que iriam fazer o que com eles? Escravizá-los e vendê-los por todo o Mediterrâneo e para outras terras distantes, acabar com a nação. Então Deus manda eles para o deserto para proteger. Muitas vezes, esse caminho que parece tão árduo e duro na sua vida é proteção de Deus. Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, Deus dá o testemunho, este é meu Filho amado em quem tenho alegria, e a Bíblia diz que o Espírito Santo fez o quê? Fez Jesus voar, fazer milagres. O Espírito Santo levou ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava passar por aquilo. O próprio Jesus passou por aquilo. Por que eu não vou ter desertos na minha vida? O povo de Israel passou por aquilo. Por que você não vai ter desertos na sua vida? Agradeça a Deus. Porque muitas vezes isso é proteção. A aprovação muitas vezes é proteção do Senhor. E nesse sentido, nós temos que pedir sabedoria, mas o versículo 6 diz, peça com fé, em nada duvidando. Tudo que eu tenho que pedir para Deus, eu tenho que pedir crendo. Eu não tenho que pedir falando, mas será que vai acontecer? Pede e espere e aguarda. No interior, lá no Nordeste, fizeram uma campanha de oração para passar um período de seca muito grande. E tinha uma igreja pequenininha, lá no meio do sertão, e o povo fez uma campanha de 1 mês inteiro de orações. E o pastor tinha dito, vamos orar, irmãos, porque Deus vai mandar chuva. E foi falando, e a semana, e nada. Aí, no fim, o pastor, vendo, ele sentiu no coração e falou, irmãos, vai chover. No final da semana vai chover uma chuva que os irmãos não vão esperar. E o povo foi no último dia. E chegou a menininha, bem simplesinha. A mãe dela não foi, ela ia sozinha na igreja. E ela foi levando um guarda-chuva enorme. E quando ela chegou com aquele guarda-chuva, todo mundo começou a rir dela. Falou, você de guarda-chuva? Se fosse de dia, era de noite. Você ainda podia usar o guarda-chuva para o sol, mas agora não está chovendo, está seco. Ela olhou para o pastor e falou, pastor. E o pastor ficou olhando para ela assim, meio que reprovando. Pastor, o senhor não tem fé, não? O senhor falou que Deus vai responder, e eu vim porque vai chover. No fim daquela mensagem, a história é verdadeira. Caiu um pé d'água que ninguém esperava. E a menininha foi a única que foi seca para casa. A única que acreditou. Peça com fé, em nada duvidando. Pede sabedoria a Deus com fé, pede livramento com fé. E por isso pode agradecer. Eu peço até ter paz. Depois eu começo a agradecer. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o problema está resolvido. Vem uma preocupação, eu falo obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que está resolvido. Deus tem me ensinado isso. E começa a agradecer. E quando você menos esperar, acontece na hora certa, no momento exato, porque o tempo certo é só o de Deus. Quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, você vai sofrer mais ainda. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. O Senhor honra aquele que crê. O justo viverá pela fé, sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos.
Agora, é interessante que provação vem sobre todos. Alguém acha, fulano é rico, e hoje pela manhã, no início, antes do culto, o último culto que nós tivemos na Alvorada, o pastor Wagner fez uma mensagem, ele leu o Salmo 37, não, 73, né? O Salmo é o contrário, o Salmo 73, e meditou aqui no Salmo 73, que é um salmo em que o salmista começa reclamando por que os homens maus e pessoas más estão tão bem de vida. E ele estava mal. Ele que buscava a Deus, que servia a Deus, e ele fala, eu cheguei a ter inveja. Porque eles parecem que não têm sofrimento nenhum. E às vezes a gente pensa assim, por que eu, crente, estou sofrendo e o meu vizinho, que eu sei que é corrupto, está lá só tendo coisas boas? Agora, Deus também pode abençoar, não é? Alguém falou para mim, mas pastor, o crente não recebe bênção e não pode usufruir a bênção? Recebe sim, recebe. E tem muitos crentes que são abençoados financeiramente, tem muitos crentes que têm riquezas materiais, aleluia. Eu participei de uma reunião com um irmão, e esse irmão lá na Rádio Transmundial, eu demorei quase 1 hora para chegar na rádio, ele demorou 1 hora para chegar na Bahia, de avião, no avião dele. Ele falou, não, eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vim com outro avião menor. Ele tem mais de um, ele escolheu aquele dia. Mas é um homem abençoado. Agora, esse homem é bênção, porque ele é um dos maiores investidores na obra missionária da Rádio Transmundial. E Deus o abençoa cada vez mais. Então, nós podemos. Agora, Deus pode te dar bênção, da riqueza, mas nem por isso a gente pensa que o camarada está rico e está tudo bem. Você não sabe os sofrimentos que tem. Quem está rico e está sendo abençoado, está tendo as coisas, não pensa que vem tudo, além do custo que teve isso, para você manter também tem um custo tremendo. Eu conheci um homem que foi um grande investidor, mas ele passava tanto e sofreu com tantos problemas de estresse, que ele foi se desfazendo, ele foi doando muita coisa. No fim ele ficou com um pouquinho, ele falou, isso me é o suficiente. E alguém chegou, ele morava numa mansão, depois ele foi morar numa casa, num apartamento pequeno, e a pessoa disse, mas puxa, você podia fazer tanta coisa. Ele falou, rapaz, nada paga a paz. Para eu manter aquela minha riqueza, eu me consumia. Então, nem sempre a riqueza material é bênção. Agora, quando Deus dá alguém, não se esqueça de que você recebe aquilo para ser canal de bênção. E você só vai ser feliz sendo canal de bênção. Quem é canal de bênção é abençoado para quê? Para continuar sendo canal de bênção. E assim, Deus vai estar renovando em você. Mas o ter riqueza em si não é, e quem é pobre, nem sempre isso é maldição de Deus. Tem gente que pensa que a pobreza é maldição, sempre pensou isso. Muita gente, quando morreu um homem paupérrimo, tão paupérrimo que ele era morador em estado de rua, é isso que fala agora? Situação de rua, morador, pessoa em situação de rua. Na minha época eu falava mendigo. Hoje, desculpe-me aí os sociólogos, pessoa em situação de rua. Aquele homem, uma pessoa em situação de rua. E ele tinha que mendigar na porta de uma mansão. E muita gente passava perto daquele homem e falava, isso aí é amaldiçoado por Deus. O outro rico, ele participava da religião dele, dava ofertas grandes. Mas eles morreram. E aquele pobre foi para o paraíso. E o outro foi lá para o lugar dos mortos. Ah, esqueci de falar, o nome do pobre era Lázaro. Eu vou falar dele? Então, ser pobre nem sempre é maldição de Deus. O fim da vida e o fim depois da vida é que vai mostrar tudo. Agora, se você não foi abençoado, não fique por isso entristecido. Conheço pessoas que trabalharam muito e não tiveram. Mas quando a pessoa é pobre com Deus, ela não reclama.
ela não murmura. E ela ainda divide o pouco que tem. Eu conheço muita gente que pouco tem e que divide. Lá no interior de Mato Grosso, eu conheci uma irmã que tinha 5 filhos, mas um dia eu cheguei na casa dela e tinham 10 comendo na mesa, tudo garotada. E aquela irmã bem simplesinha, mas quando eu ia lá, ela me recebia, ela mandava matar uns frangos a mais lá, que eu sabia que ela tinha pouco, mas ela fazia questão. E aquela irmã é culpada por eu ser assim, fortinho. Mas ela fazia essas coisas e aquela irmã, um dia eu perguntei para ela, puxa vida, e esses outros? Isso aí é sobrinho, a avó morreu, é primo, está tudo aqui. E agora? Eu gosto de todos. E ela realmente amava todos aqueles meninos. Eu conheci um deles mais tarde. Não era dos filhos dela, mas foi depois o que mais cuidou dela. Quando ela ficou com problemas de saúde, ele voltava, ele foi para a capital, lá para Cuiabá, melhorou de vida e voltava e ajudava aquela irmã. Sim, pessoas que são pobres, mas que são bênção, que dividem o pouco que têm e Deus abençoa. Aquela irmã foi uma das pessoas mais alegres que eu conheci na vida. Quando eu era seminarista lá no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, tinha uma irmã que me dava almoço todo domingo, não só para mim, mas todos os seminaristas que eram daquela igreja, Igreja Batista da Usina, a igreja do Morro do Borel. E ela morava no Morro da Casa Branca, que era o morro ao lado. Ela era empregada doméstica e o esposo dela era varredor, fazia varrição de rua, era gari. Lá no Rio de Janeiro fala o gari. E aquela irmã recebia a alegria dela em receber. Ela trazia e ganhava camisas das patroas, ela dava para os filhos e reservava a mais bonitinha para mim. Eu vestia a camisa da patroa. Boa. Que alegria! Que alegria! Se você tem falta de coisas, peça a Deus sabedoria, que Deus vai lhe dar alegria. E você vai conseguir aproveitar e vai conseguir ainda abençoar outros e vai ser abençoado. Principalmente bênção na alma, bênção da alegria. O rico na sua humilhação, porque ele vai passar como uma flor do campo, e nós temos que saber disso. E termina o texto como iniciou. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, diz o versículo 12, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que você agora agradecesse a Deus por bênçãos que você tem recebido nesta semana. Se você é crente em Jesus e não lembra de nenhuma, agradeça porque você tem a vida eterna. Agradeça porque você está aqui vivo. Agradeça a Deus. Enquanto o pessoal que vai cantar sobe, eles vão subir, ficar aqui, já vão fechar os olhos, porque eles vão agradecer também. Vão orar também. Agradeça a Deus. Você que está passando por uma luta, e talvez essa semana foi dura, e talvez a semana que vem já te preocupa, coloca na presença de Deus e diga assim: Senhor, me dê sabedoria. Peça sabedoria. Mas agradeça a Deus pelas provações que você teve nessa semana também. Lembre de uma e agradeça a Deus agora. Agradeça. Mas creia. Peça sabedoria e creia que Deus vai lhe dar. Mas talvez alguns ainda tenham problema na fé. E se você está preocupado com coisas da semana, ou ainda amargurado com aquilo que aconteceu, eu quero orar com você. Fique em pé agora, onde você está. Estamos de olhos fechados, ninguém vai te ver. Fique em pé. E peça a Deus, me dá sabedoria. Eu quero orar por você nesse sentido. Você está passando por uma provação,
você está preocupado com coisas dessa semana, problemas a serem resolvidos, dívidas a serem pagas, fique em pé agora. Talvez problema de saúde, doença na família, fique em pé agora. Pai bendito, tu vês irmãos e irmãs que se levantam na tua presença. Tu vês também irmãos nas suas casas que talvez estejam também erguendo o coração para ti. E colocando que precisam de sabedoria. Que têm tensões e preocupações. Ó Pai, tu permites as provações para o nosso crescimento, mas eu sei que em alguns momentos é difícil. Por isso eu te peço, renova a paciência, a perseverança e a esperança, aumenta a fé e dá sabedoria pelo poder do Espírito Santo a cada irmão e irmã que na tua presença se coloca agora. Em nome de Jesus, amém.